Olá, turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Crianças, hoje nós iremos começar a estudar sobre um novo conteúdo. Sim, a partir de hoje nós iremos começar a estudar sobre o número do substantivo. Olhem só, nas aulas passadas nós estudamos sobre o substantivo e sabemos que substantivo é toda palavra que designa os seres, certo? E a partir de hoje nós iremos iniciar um estudo falando sobre o número do substantivo. Peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 144. Página 144. Pronto? Página 144 diz o seguinte: número do substantivo. Os substantivos também podem variar em número. No caso, o substantivo ele pode estar no singular ou no plural. Sim, no singular ou no plural. Prestem atenção. O singular indica apenas um elemento. Já o plural indica mais de um elemento. Quando eu digo a menina, observem que o artigo está no singular e o substantivo menina também está no singular. Tanto o artigo quanto o substantivo estão em concordância. Eu estou dizendo que é apenas uma menina, a menina. Mas se eu dissesse as meninas, estaria no plural. Por que no plural? Porque estava enfatizando que era mais de uma menina. As meninas está indicando mais de um elemento. Observem também, crianças, que tanto o artigo quanto o substantivo estão em concordância. A meninas está correto? Não, não está correto. As meninas está correto? Não, não está correto. O artigo tem que estar em concordância com o substantivo, assim como o substantivo tem que estar em concordância com o artigo e com o restante da frase também. Sim, 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 sim. Eu apenas usei aqui um exemplo para vocês. Um exemplo para que vocês possam aprender a distinguir, a diferenciar o substantivo quando o substantivo está no singular e quando o substantivo está no plural, quando ele está no plural. Isso é muito importante para a compreensão da frase. Sim, isso é muito importante. Observem o exemplo aí na lousa. Olhem, vamos lá. No caso, quando está no plural e quando está no singular. O jogador saiu campeão. O jogador saiu campeão, certo? Olhem, o jogador saiu campeão. Vocês podem observar que aqui está em concordância o artigo, o substantivo, o verbo, o adjetivo. O jogador saiu campeão. Porém, se eu fosse passar essa frase para o plural, essa frase ficaria: os jogadores saíram campeões. Os jogadores saíram campeões. Olha, crianças, aqui também está em concordância tudo. Artigo, substantivo, verbo, adjetivo, tudo está em concordância. Vocês podem analisar que os, es, aqui nesse caso o verbo foi mudado, iões. Olhem só,
houve essa mudança. Houve essa mudança para quê? Para que fosse passado do singular para o plural. Para que fosse passado do singular para o plural. No entanto, a frase está completamente em concordância. Sim, está toda em concordância. Olhem, crianças, aí a tia mostrou, né, para vocês na lousa essa questão de como diferenciar quando está no singular e quando está no plural, ok? Agora nós iremos falar sobre a formação do plural. É muito importante que vocês compreendam, que vocês saibam tudo isso. Prestem atenção. Existe uma regra que se aplica a muitos substantivos. Que regra é essa, tia Vanessa? Essa regra é aquela que acrescenta-se a letra S ao substantivo que outrora estava no singular, que é o caso da palavra bola. A bola está no singular. As bolas estão no plural. Nesse caso aqui, não teve modificação na palavra, não. Eu apenas acrescentei. A letra S. Eu acrescentei a letra S no substantivo e no artigo, para que houvesse o quê? Para que houvesse concordância. Concordância entre o substantivo e o artigo, certo? Olhem só. Veja como formamos o plural de alguns substantivos. Porém, há regras para a formação de outras palavras. No caso, os substantivos terminados em R, S ou Z, eu irei acrescentar. O ES. Sim, eu irei acrescentar o ES a essas palavras, que é o caso de flor, flores. Flor finaliza com a letra R. O que eu fiz? Eu acrescentei o ES a essas palavras. Observem o exemplo. Olhem, aquele caso lá, que existe uma regra que se aplica a letra S, né? Que se acrescenta a letra S ao substantivo. A pizza. Aqui. Esse A é o quê? Esse A é o artigo. O artigo acompanha o substantivo. A pizza. Para mim passar isso aqui para o plural, eu digo as pizzas. As pizzas. Houve alteração? Sim, houve alteração. Eu acrescentei a letra S. Eu acrescentei tanto no artigo quanto no substantivo. No entanto, o artigo ele está em concordância com o substantivo e o substantivo está em concordância com o artigo. Isso é necessário, isso é primordial. É primordial que haja essa concordância entre o artigo e o substantivo, assim como em todo o restante da frase, pois só assim a frase terá sentido. Olhem, crianças, e aí nós temos também o quê? Nós temos os substantivos terminados em M. Esses substantivos terminados em M, quando eles vão para o plural, o que é que acontece? Troca-se a letra M pelas letras NS. Eu tiro a letra M. Depois que eu tirei aquela letra M, eu irei acrescentar
eu irei acrescentar as letras N, S. É aquele mesmo caso de uma atividade que vocês fizeram. Uma atividade na qual foi tirado com ins, com ans, ens. Olhem só. O que aconteceu? Foi tirado a letra M do substantivo e acrescentado as letras N, S, que é o caso de bombom. B-O-M, B-O-M, bombom. Bombom está no singular. É um substantivo que está no singular. Porém, para mim passar essa palavra para o plural, o que eu faço? Eu retiro a letra M, a letra que está finalizando aquele substantivo, M, e acrescento as letras N, S. Bombom está no plural. Bombons está... Perdão, gente. Bombom está no singular. Bombons está no plural. E o artigo tem que estar em concordância. O bombom está se referindo apenas a um elemento. Os bombons está se referindo a mais de um elemento. Prestem atenção no exemplo. Olha, para formar o plural dos substantivos terminados em R, S, Z, o que acontece? Eu irei acrescentar S. Raiz. Raiz termina com a letra Z. Isso aqui está no singular. Sim, está no singular. Para ir para o plural fica raízes. Raízes. Eu acrescentei o S e a partir de agora não está mais no singular. A partir de agora está no plural. Assim como a palavra cruz, cruz, cruzes, cruzes. Nós também temos mar, que é terminado na letra R, finaliza com a letra R. Nesse caso, eu também apenas acrescento. Fica mares, mares. E também com S. Olha, e aqui? E com S nós temos aqui juízes. Juízes com Z. Juiz. Juiz é o quê? Juiz. Finaliza com Z. Se eu for para o plural, fica juízes. Juízes é o plural. Forma o plural do substantivo juiz. Os substantivos terminados com a letra M, quando eles vão para o plural, eu tiro a letra M e acrescento NS, que é o caso de homem. Homem finaliza com a letra N. Homem está no singular. Está no singular. Mas eu quero passar esse substantivo para o plural. Aí fica o quê? Aí fica homens. Homens está no plural. Está no plural. Observem que houve a troca. Eu tirei a letra M, no entanto, eu acrescentei NS para formar o plural, que é o caso também de jardim. Jardim finaliza com M. Eu tiro a letra M e acrescento NS para formar jardins, que é o plural. Olhem, nos substantivos terminados em ao, el, ol, ou, u, sendo que ao, el, ol, u é escrito com L e não com U. O que acontece? Eu irei trocar
eu irei trocar a letra L por is. Sim. Todo substantivo que for terminado em ao, ol, el, eu irei trocar a letra L por is, que é o caso de azul. O azul está no singular. Está no singular, mas eu irei trocar a letra L por is. O azul, os azuis. Sim, eu retirei a letra L e acrescentei o is. O azul, os azuis. Crianças, nós temos também os substantivos terminados em io. Olhem só. Os substantivos terminados em io, eles podem formar o plural de duas formas. No caso, quando eles forem oxítonos, eu troco o io por is. Como assim, tia? Oxítonos. Quando o substantivo for oxítono, é quando a sílaba tônica é a última, que é o caso de barril. Barril. Barril é um substantivo oxítono. Olhe, nesse caso eu tiro o L e eu tiro o io e coloco is. Sim. E nós também temos o exemplo de quando eles forem paroxítonos. Quando os substantivos forem paroxítonos, eu irei trocar o io por eis. Olhem, que é o caso de réptil. Réptil está no singular, mas répteis está no plural. Eu troco o io por eis, que é o caso de réptil. Tia, mas quando for paroxítono? E quando é que um substantivo é paroxítono? Um substantivo, crianças, ele é paroxítono quando a sílaba tônica for a penúltima. A penúltima. Lembrem-se que a sílaba tônica eu começo a contar do final. Última, penúltima, antepenúltima. Então, toda vez que o substantivo for paroxítono, eu tiro o io e troco por eis, réptil, répteis, certo? Prestem atenção nos exemplos aí na lousa. Os substantivos que terminam ao, el, ol e u. O que acontece? Nesse caso, eu tiro o L e acrescento o is, que é o caso de cristal. Cristal finaliza com ao. Nesse caso, eu irei tirar a letra L e vai ficar cristais. Observem que eu acrescentei o is. Aqui está no plural. Aqui está no plural. Assim também como é o caso de sol. Sol finalizou com eol. Então, sol está no singular, certo? Sol está no singular, mas eu quero passar para o plural. Aí vai ficar o quê? Sóis. Vai ficar sóis. Eu tirei a letra L, no entanto, eu acrescentei o is. Sóis está no plural. Crianças, observem aí que sóis teve o acréscimo também do acento agudo. Sim, houve o acréscimo do acento agudo. Assim como em coronel. Coronel. Coronel está no singular. E coronéis.
Coronéis está no plural. Coronéis também. Houve o acréscimo do acento agudo. Aí, meus amores, nós temos também os substantivos terminados em io. Aqueles substantivos terminados em io. O que acontece? Esses substantivos, eles podem formar o plural por duas formas, com is ou es. No caso, vai formar com is quando for o quê? Quando for oxítonos. Quando for oxítonos, será is. E es será es quando for paroxítonos. Enfatizando aqui. Oxítonos é o quê? Última. Quando a sílaba tônica for a última. Paroxítonos quando for a penúltima. Quando for a penúltima, ok? Um exemplo é barril. Barril é um substantivo oxítono. Sim, é um substantivo oxítono. Como é um substantivo oxítono? Eu tiro o il e fica o quê? Barris. Acrescento is. Barris. É o substantivo réptil. Réptil. Bem aqui. Réptil é um substantivo paroxítono. Sim, é paroxítono. Nesse caso aqui, o que acontece? Réptil. Réptil está no singular. Está no singular. Para ir para o plural, ele vai ficar o quê? Répteis. Houve a troca. Eu tirei o L, mas acrescentei o eis. Certo? Vocês podem analisar, observar aí direitinho. Houve essa troca, houve essa mudança. Crianças, olhem só. Quinto, os substantivos terminados em ão, eles formam um plural de três formas. Ãos, ães e ões. Sim. Um exemplo, a mão, as mãos. Nesse caso, foi acrescentado apenas a letra S. Mão, mãos. Quando é em ães, o cão está no singular, os cães está no plural. Ões, o limão, os limões. O irmão, os irmãos. Certa vez eu ouvi alguém dizendo irmãos. Irmãos não existe, é irmãos. O irmão está no singular. Os irmãos está no plural. E nós também temos o quê? Os substantivos monossílabos ou oxítonos terminados em S formam o plural com S. Tia, o que é um substantivo monossílabo? Um substantivo monossílabo é aquele que é formado apenas por uma única sílaba, mono, uma única sílaba. E os substantivos oxítonos são aqueles em que a sílaba tônica é a última. Nesse caso, quando os substantivos monossílabos forem terminados em S, eu irei acrescentar es. Sim, eu irei acrescentar es. No caso, retróis, retroses. Lembrando que, quando vai para o plural, perdeu o acento gráfico. Sim, houve a perda do acento gráfico. Observem. Nós temos também os substantivos terminados em ão. Os substantivos terminados em ão, eles podem formar o plural
ãos, acrescentando somente a letra S, ães, ães e ões. Eles podem formar o plural dessas três formas. No caso, nós temos o sótão. O sótão. Aqui, o sótão. Para ir pro plural, ele é o que eu acrescento? A letra S. O sótão, os sótãos. Sim, apenas houve o acréscimo da letra S. Capelão. O capelão. Observem que capelão finalizou com ão. Plural fica o quê? Os capelães. Os capelães. Os capelães. E com ões, que é o terceiro caso, com ões, a região. A região, olhem, finalizou com ão. As regiões. As regiões. Houve também o que? A modificação. Houve uma modificação nesses substantivos quando eles passaram para o plural. Lembrando que todos esses substantivos, eles são terminados em ão. No entanto, pode haver, na forma plural, eles podem ser ãos, ães ou ões. Uma dessas três formas para o plural. Os substantivos paroxítonos. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X têm uma única forma para o singular e para o plural. Mudamos apenas. Nesse caso, nós apenas iremos mexer no artigo. O artigo acompanha o substantivo. O artigo acompanha o substantivo. Olhem só. Tórax. O tórax está no singular. O tórax está no singular. Tórax finaliza, termina com a letra X. Nesse caso, há apenas uma única forma, tanto para o singular quanto para o plural. O tórax, os tórax. Os tórax. Nesse caso, os tórax está no plural. Houve mudança com o substantivo? Não, não houve mudança com o substantivo. No entanto, houve uma mudança no artigo. Houve uma mudança no artigo. O artigo sofreu alteração. O artigo foi para o plural. É o caso de óculos. Óculos é uma palavra que nós usamos apenas no plural. Os óculos. Sim, os óculos. É um substantivo que se usa apenas no plural. Por fim, veja o plural de alguns substantivos compostos. Nós iremos conhecer alguns substantivos compostos. Nós iremos conhecer a forma desses substantivos compostos no plural. Porta-joia, porta-joias. Apenas foi para o plural o segundo elemento. Segunda-feira, segundas-feiras. Olhem, tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento foram para o plural. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Eu estava assistindo uma novela de época. Aí lá o moço foi cumprimentar, né? Ele foi cumprimentar as pessoas que estavam na sala de sua casa e tal e tal. Ele chegou e disse: boas tardes, boas tardes. Nesse caso, foi para o plural, tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento.
elemento. Primeiro e segundo elemento foram para o plural. O caso de porta-joia simplesmente foi o primeiro elemento. O segundo elemento, perdão. Tia, por que porta-joia está marcado em amarelo? Porque antes do acordo ortográfico, joias possuía o acento agudo. Jó, no O, tinha o acento agudo. Com o acordo ortográfico, sofreu alteração e não se usa mais o acento agudo na palavra joia. Certo? Crianças, antes de nós finalizarmos, de nós irmos para a lousa, eu já irei logo adiantar. Vocês irão fazer em casa as páginas 146 e 147 do livro de língua portuguesa. Certinho? Me acompanhem aí no exemplo na lousa. Prestem atenção. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X. Os substantivos paroxítonos, quando a sílaba tônica for a penúltima, o que acontece? Eles possuem apenas uma única forma, tanto para o singular quanto para o plural. Eles possuem apenas uma única forma, que é o caso de Atlas. O Atlas, Atlas está no singular. Atlas está no singular. Os Atlas está no plural. Observem, crianças, que a única modificação, a única mudança que houve aí foi no artigo. Apenas o artigo, somente o artigo que sofre modificação. Sim, é o artigo que vai indicar se aquele substantivo está no singular ou se aquele substantivo está no plural. Todo substantivo paroxítono terminado em S ou X, ele vai possuir apenas aquela única forma. Tem aquela única forma para representar ele no singular e representar ele no plural. O que vai modificar, o que vai dizer, o que vai diferenciar aquele artigo, aquele substantivo, o que vai diferenciar aquele substantivo é o artigo que o acompanha. Sim, independentemente dele ser definido ou indefinido. Agora, eu irei mostrar para vocês alguns substantivos compostos na forma plural. Na forma plural, que é o caso de porta-joia. Porta-joia é um substantivo que está no singular. Porém, quando esse substantivo que está no singular, ele for para o plural, fica o quê? Porta-joias. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Apenas o segundo elemento, o segundo substantivo, né? Segunda palavra que foi para o plural. A primeira palavra continuou, mas esse substantivo composto, ele está no plural. Sim, ele está no plural. Crianças, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar, certo? Qualquer coisa me liguem, eu estou aqui à disposição de vocês. Beijinhos, até a próxima!